Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, estamos recebendo a nossa irmã querida Ivone Touro, que está no Rio de Janeiro. E o tema de hoje é a finalidade da doutrina espírita. Boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar com todos vocês. E hoje pedi muita colaboração dos nossos amigos da espiritualidade para me inspirarem, né, na construção desta palestra, muito humilde, baseada nas obras dos nossos espíritos de luz, que nos trazem tantas obras maravilhosas, e assim eu construí esta palestra de hoje. Inicialmente, tomando por base o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós, que por sua vez é uma vivificação da doutrina que Jesus veio nos ensinar, né, do cristianismo. Então, da nossa base cristã e da sua restauração pela doutrina espírita, aprendemos que fomos criados por Deus, todos iguais, simples e ignorantes, e que Ele nos concedeu a inteligência que nos dá a capacidade de discernir o bem do mal, e também nos concedeu o livre-arbítrio para optar livremente por nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Daí decorre a diferenciação no patamar de desenvolvimento das criaturas. Durante milênios, os homens se degladiaram, inicialmente na busca da sobrevivência e depois pelo poder e riquezas, num mundo desprovido de sentimentos nobres, né? Nós, quando vemos filmes daquela época anterior à vinda de Cristo ao mundo, nós vemos a falta de amor, né? De caridade que existia entre os homens. Então, era um mundo realmente desprovido de sentimentos nobres. O advento da passagem luminosa de Jesus Cristo pela Terra, trazendo-nos seus ensinamentos e no exercício das virtudes. Quais são as virtudes? O amor, a caridade, a justiça, a temperança, a resignação, a piedade, paciência, a bondade, etc., trouxe um novo marco para a história da humanidade, como um potencial de força a se contrapor aos dois maiores vícios dos homens, o egoísmo e o orgulho. Apesar de nós espíritas termos conhecimento de que as provações que passamos são consequências dos nossos erros e maldades ao longo de várias existências, um dos maiores pontos de questionamento de quem desconhece os fundamentos da doutrina é entender as provas e as expiações como justiça divina. As pessoas não têm dificuldade de entender como justiça divina, sendo que vemos tantas pessoas passando por sofrimentos, né? Mas nós não temos a capacidade de lembrar o que nós já fizemos. Porque desde que fomos criados simples e ignorantes, de lá para cá, nós também já aprontamos, né? Como diz o outro, já fizemos muita coisa ruim. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite, através das nossas provações, ressarcir essas dívidas passadas, que são muitas. Mas, com força de vontade, com fé, nós vamos caminhando. E a diferenciação entre nós é justamente isso, porque alguns avançam mais rápido, outros vão mais devagar, alguns estacionam, por vezes, no caminho. Regredir, ninguém regride, mas às vezes estaciona. Então, esse questionamento sobre a justiça divina, creio que é algo que todos nós já ouvimos pessoas levantando esta dúvida, não é mesmo?
Quanto mais nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus, mais percebemos que ali encontramos ensinamentos inesgotáveis, fonte e caminho para o nosso próprio fortalecimento e capacitação para o enfrentamento destas forças contrárias que tentam nos subjugar. A misericórdia de Deus nos dá a graça de sermos assistidos por amigos da espiritualidade que nos assistem e amparam. Emmanuel, na mensagem número 76 do livro Pão Nosso, que foi lido no início, né, da nossa palestra de hoje, ele resumidamente, ele nos diz que ao longo de cada existência estamos cercados de enorme legião de testemunhas, que são os protagonistas encarnados, os parentes e amigos, que são do plano material, e os observadores, que são os amigos da espiritualidade. Então, destaco uma fala que ele coloca: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Né? Está lá na mensagem que foi lida pelo nosso irmão Dito. Né? E, a propósito disso, eu queria pedir licença para falar dar um depoimento pessoal. Quando eu era pequena, minha mãe, algumas vezes que a família se reunia, ela costumava contar uma história que sempre trazia muita curiosidade. Como nós éramos crianças, eu e minha irmã, às vezes tinha primos, né, em casa, nós tínhamos curiosidade, né? Nossas perguntas eram sempre de cunho assim bem material, bem terra a terra, né? A minha mãe teve uma filha, a filha mais velha, minha irmã, que mora em Cuiabá. Depois ela teve um filho que logo perdeu, ele não viveu muito tempo. E o sonho do casal era que eles tivessem um outro filho. Então, quando a minha mãe engravidou, eles tinham quase certeza, e a sabedoria popular, porque naquela época não existia exame, né, para ver qual ia ser o sexo da criança, não? Muitos anos atrás não existia isso. Então, tinha aquela sabedoria popular. Não, a barriguinha está mais redonda, vai ser menina, a barriguinha está mais pontudinha, vai ser menino. Então, tinha uma série de coisas que o dito popular falava, né? Então, no fim, todo mundo já estava acreditando que seria realmente um outro menino. E quando estava muito próximo da criança nascer, a minha mãe diz que acordou à noite, mas ela continuou ouvindo alguém dizendo para ela, uma voz grave dizendo para ela: você não terá um outro filho, você terá uma filha, dê o nome de Ivone. Então, sou euzinha. E a partir... Eu comecei no espiritismo, não que comecei muito cedo, eu com 12 anos, eu tinha uma única tia que era espírita, uma espírita assim, que fazia um trabalho maravilhoso. E o guia dela me falou uma vez que eu era médium, eu tinha 12 anos. Mas 12 anos era muito nova, né? Então, aos 19 anos, eu aderi ao espiritismo, né? E desde então estou nesse caminho que eu fui por amor mesmo. A impressão que eu tenho é que eu já estava nesse caminho antes de nascer. E as leituras foram me ajudando a entender muita coisa que naquela época de criança eu não entendia, né? E quando eu reli essa mensagem esses dias, minha cabeça foi lá atrás, foi nessa época, né, que minha mãe contava essa história. E aí eu disse, bom,
realmente nós temos os amigos da espiritualidade que nos acompanham, que dão o aval lá em cima, quando estamos ainda na espiritualidade, né? E vamos escolher, pedimos para reencarnar e que pedimos para cumprir algumas expiações. Então, eles estão, eu acho que, segundo o que nós acabamos de ouvir, eles dão o aval, né? Eles garantem a sua presença junto a nós, que vão nos acompanhar, que vão nos ajudar, que vão nos intuir. Então, essa lição ficou muito especial no meu coração, né? Porque reforçou essa presença deles junto a nós, não só a mim, mas de todos nós. Todos nós temos os nossos amigos da espiritualidade, né? Então, a misericórdia de Deus nos permite a assistência desses espíritos. Então, eu pedi licença para falar uma coisa particular para vocês, mas que é uma história que me traz alegria. Continuando, Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, mostra que o espiritualismo já está presente desde as religiões antigas, na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália. Também no cristianismo está presente o espiritualismo, né? E é identificado em várias passagens do Evangelho. Com o advento do Espiritismo, mais uma dimensão das leis de Deus é revelada. Na segunda metade do século XIX, Allan Kardec, assistido pela espiritualidade maior, revela aos homens a imortalidade do espírito e a intercomunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. Foi um salto magnífico esse para a humanidade, para a nossa espiritualidade. Graças a Deus tivemos este fato magnífico no século XIX. E outra coisa que nós aprendemos é que existe o homem carnal e o homem espiritual. No seu processo de evolução, o homem, então, passa por dois estágios, isso olhando desde lá da sua criação, né? O homem, inicialmente, é o homem carnal e depois é chamado de homem espiritual. O homem carnal é aquele que busca uma vida de gozos, mas em perpétua angústia e temor da morte. Quer dizer, ele ainda está muito ligado ao plano material. Nós podemos entender que esse homem carnal, ele não existiu só lá atrás, ainda encontramos, né? O homem carnal ainda está por aí, o homem ou mulher, né, que busca uma vida de gozos, mas em perpétua angústia e temor da morte, porque o homem carnal ainda está afastado da sua espiritualidade. Então, assim sendo, ele vive essa angústia do temor da morte. Então, ele quer aproveitar a vida, aproveitar enquanto pode, porque depois da morte, no seu entendimento, nada existe, e aí é o temor do que vem depois, é uma incógnita, é desconhecido. Já o homem espiritual, em que a vida moral tem para ele mais importância que a vida material, ele se reconhece um viajor em marcha. Segundo Kardec, o homem espiritual é ditoso pelo bem que faz, pelo amor que sente e pelo conhecimento que possui. Olha que maravilha! Olha que paz, né? Este homem espiritual adquire. Olha o salto que ele dá. Então, indo mais adiante, reflitamos. Por que ainda os maus sobrepujam os bons? O espiritismo que estamos exercitando está levantando a bandeira do amor, da justiça, da caridade, enfim,
da máxima, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos? Ou ainda estamos mantendo os grandes vícios que têm felicitado a humanidade e que, sem vencê-los, não haverá paz entre os homens? Né? Que espiritismo estamos exercitando? Porque o fato de sermos espíritas não significa que aderimos ao espiritismo e já demos esse salto. Todos nós estamos lutando, né, com os nossos vícios, com os nossos defeitos. Mas é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né? Que espiritismo estou exercitando? Estou levantando a bandeira do amor, da justiça, da caridade? Ou não? Ou eu ainda estou preso, mantendo os grandes vícios? Essa é uma grande pergunta que devemos estar sempre nos fazendo para que possamos buscar essa evolução. Infelizmente, nós ainda não estamos vencendo essa batalha, né? Mas, para isso, é preciso que a moral, o caminho reto, venha iluminar nossa vida de tal forma que as pessoas possam dizer a cada dia: hoje estou melhor do que ontem. O livro dos Espíritos, na parte 3, nos mostra as leis morais. E quais são essas leis morais que sempre são revisitadas, né, em cada palestra, porque o conteúdo dos ensinamentos de Jesus são tão interligados que, às vezes, nós vamos falar de um assunto, nós acabamos sempre retornando a esse núcleo fundamental que é a doutrina cristã. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, nós vamos encontrar as leis morais. A lei divina natural, lei de perfeição moral, lei de justiça, de amor e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso. São 10, né? Ao se buscar a perfeição moral, teremos que observar e seguir. Temos que analisar a questão das virtudes e dos vícios, né? Que é uma das coisas. Todas as virtudes têm seu mérito, todas demonstram resistência voluntária às más tendências, mas a maior de todas as virtudes é a caridade. Aqueles que praticam a caridade sem que tenham que vencer um sentimento contrário, é porque neles o progresso já foi realizado outrora. Porque mesmo se não seguimos uma religião, pelo menos antigamente nós éramos incentivados a praticar o bem, né? Mas você pode praticar o bem como um hábito, né? Você faz, não, tem que levar a vovó para passear, tem que levantar quando alguém mais velho está no ônibus, os mais novos levantam. Todas essas coisas a gente pode aprender seguindo a moral humana, né? Mas nós temos que buscar perfeição moral. Então, aqueles que já estão mais adiantados, eles praticam a caridade sem que tenham que vencer um sentimento contrário. Aquilo não é uma coisa que ele é obrigado a fazer, ou que ele se habituou a fazer, porque neles o progresso já foi realizado, né? Quanto aos vícios e defeitos, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal e o apego às coisas materiais, um sinal notório de inferioridade, né? Então, o tempo todo, essa virtude versus vícios que nós vivemos, né? É um embate entre virtudes e vícios que nós vivemos constantemente. E isso pesa
nessa nossa busca pela perfeição moral. Então, quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação, né? Nossa destinação é a luz, né? Mas quanto mais nós estamos ainda, enquanto estivermos presos aos interesses pessoais e ao apego às coisas materiais, nós ainda não estamos entendendo a nossa destinação. Porque nós sabemos que nascemos e que vamos morrer. Nada disso, nada dessas tantas coisas que damos tanto valor, nada disso nos pertence. Nada, não vamos levar nada disso. O que vamos levar são nossos talentos, né? A habilidade de praticar as virtudes, né? Nossos talentos, as virtudes e os conhecimentos que nós buscamos e que vão se transformando em sabedoria. São essas as riquezas que temos que cultivar e adquirir, né? Então, quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Também, outra coisa que nós temos que estar atento, né? Na nossa busca pela perfeição moral são as paixões. O princípio das paixões está na natureza. Então, ele não é mau em si mesmo. O que é mau é o excesso cometido pelos homens, ou paixão de mais ou de menos. Tá? Mas o princípio das paixões não tem problema, ele está na natureza. Uma outra coisa que devemos sempre ter muito cuidado é o egoísmo, que é, dentre os vícios, o mais radical, e dele deriva todos os demais. A ganância, a maledicência, a busca pelo poder, né? Todas essas coisas nascem do egoísmo. Aí está a verdadeira chaga da humanidade. O egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade. E o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. É como tentar misturar água e óleo. Eles são incompatíveis. Como que uma pessoa egoísta ela vai ser justa? Ela vai ter capacidade de amar e de fazer a caridade? Não tem jeito. São sentimentos incompatíveis. Aí vamos observar as características do homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Então, e uma outra coisa que temos que estar sempre alerta é a busca do conhecimento de si mesmo. Cada um buscar conhecer a si mesmo, porque se você não conhece a si mesmo, como você vai conhecer as outras pessoas? É impossível, né? Quando você se coloca no lugar do outro, é que você vai entendê-lo, né? E se você não está acostumado a pensar, a se avaliar, você também não sabe fazer isso, não sabe se colocar no lugar do outro. Então, Santo Agostinho nos sugere que passemos em revista os nossos atos no final de cada dia. Isso é uma boa prática que devemos adotar. Abraçar a doutrina espírita significa estabelecer como referência as leis morais contidas nas obras da codificação espírita e nos conduzir para a sua finalidade, a moralidade espiritual. Se moral, quer dizer, a definição pura, semântica de moral, é a distinção entre o bem e o mal, essa definição está no Livro dos Espíritos. No meu livro, está na página 629. É um livro bem antigo, que é uma joia para meu coração. Foi um presente do seu Hugo. Tá com a dedicatória dele.
Tá? Então, toda vez que sai uma coisinha do lugar, eu vou lá, conserto, porque é um tesouro para mim. Mas é uma publicação antiga. Então, nessa publicação, esse ensinamento, né, que eu destaquei aqui, moral é a distinção entre o bem e o mal, essa definição, vamos dizer assim, está no Livro dos Espíritos, página 69. Na quinta parte do livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele nos diz: todo ser humano traz os rudimentos da lei moral gravados em si. Ao longo de cada reencarnação, recebe sanções, ou seja, acréscimos, né? Ou decréscimos, né? Qualquer ato bom que acarreta para o seu autor, quer dizer, daquele que pratica esse ato, cada ato que traz ao seu autor uma satisfação íntima, e as más ações, ao contrário, trazem desgostos e amargores. Então, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral gravados em si. Ao longo de cada reencarnação, recebe sanções, ou seja, qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, e as más ações, ao contrário, trazem desgostos e amargores. Jesus, em sua passagem pela terra, anunciou aos homens a vinda de um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que deveria restabelecer e completar o seu ensinamento. 18 séculos depois da morte de Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade da palavra e do pensamento, né, na época do Iluminismo, na segunda metade do século XIX, legiões de espíritos vieram ensinar aos seus irmãos da Terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restaurando a sua doutrina. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica o seu sentido oculto. Mas ainda traz-nos a moral superior, a moral definitiva, de origem sobre-humana. Né? Aquela moral que eu falei antes, né? Que a gente aprende aqui no mundo, aprendia, porque hoje em dia já nem sei, os pais já nem ensinam, são poucos, não digo que nenhum, mas são poucos, né? Os que ensinam, educam. Então, era de origem humana. Né? Então, aqui eles estão esclarecendo que essa moral superior que o Espiritismo veio trazer é sobre-humana, é uma moral superior de origem sobre-humana. Né? Por que o Espiritismo nos dá a chave do Evangelho? Porque o Cristo, em muitas das religiões antigas, eles escreviam por códigos, né? Por signos. E, no caso, o Evangelho de Jesus, as palavras, os ensinamentos de Jesus, que depois foram registrados nos evangelhos dos seus apóstolos, né? Elas aparecem sempre em forma de parábolas, os ensinamentos de Jesus, que foi a propósito que assim foi feito, porque os homens daquela época não tinham condições de entender o que Jesus deixaria para a posteridade, porque Jesus se cercou de homens simples, né? Os homens mais ilustrados da época não seguiam o Jesus, né? Então ele deixou seus ensinamentos, suas parábolas para a posteridade. E nós, mesmo no século XIX, antes de meados do século XIX, continuava sendo aquela mesma dificuldade para tentar entender, né, as parábolas de Jesus. Mas o Espiritismo dá-nos essa chave, porque ele nos traz a certeza de que nosso espírito é eterno, né? E não existe a morte do espírito. Nós vivemos em dois planos, no plano material
E no plano espiritual nós revezamos, mas é o mesmo espírito que vai, vários espíritos, né? Mas, por exemplo, meu espírito, ele retorna para a espiritualidade e dali a algum tempo ele volta para o plano físico, porque é aqui no plano físico que se dá os grandes embates que nos permitem ressarcir nossas dívidas passadas, né? O Espírito de verdade veio e falou à terra. Por toda parte fez ouvir a sua voz. Já não é mais um homem, nem um grupo de apóstolos que se encarrega de fazer o evangelho conhecido da humanidade. As vozes dos espíritos proclamam por todos os pontos do mundo civilizado. Daí a potência, a rapidez de expansão do espiritismo, sua superioridade sobre as demais doutrinas que a precederam. Em virtude disso, é a sua superioridade nesse sentido de por mais que ele tenha sido confrontado no início, mas até aquelas confrontações que não tinham como provar o contrário, era só era só o gesto de negação, de confrontação, mas não tinha quem provasse que aquilo não era verdade. E cada vez mais o espiritismo foi se aprofundando, né? É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Então, em função disso, aqueles que criticavam eles mesmos fizeram com que o espiritismo avançasse muito rápido, porque ele trazia o consolo, o espiritismo trouxe o consolo para milhões de pessoas, né? Não, aquela crença de céu e inferno, tudo aquilo foi superado por uma doutrina de amor, que nos dá consolo, que nos dá esperança de desencarnarmos, de continuarmos nosso progresso, de não sermos condenados eternamente. Então, essa doutrina, por isso ela é chamada de o Consolador, porque ela traz muito consolo, o consolo de você saber que você vai morrer, mas você vai encontrar seus entes queridos, você vai poder continuar progredindo, né? Mesmo na espiritualidade, porque também na espiritualidade nós podemos trabalhar, colaborar, né? Então, assim, a moral espírita edifica-se sobre o testemunho de milhões de almas que em todos os lugares vêm, através dos médiuns, revelar a vida do além-túmulo, suas sensações, suas alegrias e dores, né? Quem já leu Céu e Inferno vai ver tantos exemplos, né, de espíritos que desencarnaram e voltaram para falar sobre suas experiências. Tão consolador, né? Isso. A moral independente, essa que os materialistas tentam edificar, vacila o sabor dos ventos por falta de base. A moral das religiões tradicionais restringe-se, sobretudo, ao terror, ao medo dos castigos infernais. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal nobre e generoso. A consequência dos atos recai sobre o ser que os pratica. Se violenta a lei moral, obscurece sua consciência, agrilhoa-se com suas próprias mãos. Por outro lado, atendendo à lei do bem, dominando as paixões brutais, fica aliviado e vai conquistando elevação espiritual, degrau por degrau. Sob tais aspectos, a lei moral impõe como obrigação a todos os que não descuram do seu próprio destino, buscando a higiene da alma através de seus atos, conservando suas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Isso é fundamental.
Viajor em marcha só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Tendo o homem alcançado a moralidade espiritual, o degrau seguinte a alcançar é a consciência do dever, ou seja, a consciência do dever é o bom uso da razão. E, segundo Kardec, o dever é o mais belo laurel da razão. Isso é muito lindo, né? Então, vamos ver o que é o dever. É o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Não é só com os semelhantes, é com o universo todo, porque Deus criou tudo no universo, né? Então, nós temos que manter essa amorosidade com tudo que existe e vive. Ele paira o dever, paira acima da humanidade. Ele ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso em direção a alturas incomensuráveis. Ele é idêntico para todos, mas varia segundo nossa condição e saber. Aqueles que já estão mais avançados, a visão que ele tem do dever é infinita, porque aqui tá dito, né? O progresso é uma escadaria do progresso. Ele aponta para uma escadaria do progresso em direção a alturas incomensuráveis, quer dizer, não tem limite. O dever não tem limite. Quanto mais você progride, mais você se sente comprometido com o dever, né? Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever e, sem esforço, seguem sua própria rota. O dever oferece múltiplas formas. Eu elenquei apenas 5, mas, como eu acabei de dizer, essa relação é infinita, né? Então, primeiro, o dever para com Deus, o Criador de todas as coisas. O dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria e não querermos e não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações ao nosso encargo, né? O ser humano já teve mais empenho, mais essa consciência em relação ao seu dever, à sua profissão, porque a nossa profissão deve ser buscada como algo que você irá fazer e oferecer o melhor de si para aqueles que usam o seu trabalho. Esse é o seu dever profissional, não é apenas cumprir por cumprir, né? Então, esse dever que nós estamos falando aqui é o dever que está fundamentado na moral espiritual, é uma moral superior, né? Então, o dever social, que nos convida a amar os homens, trabalhar por eles, né? E o dever de servir fielmente ao nosso país e à humanidade. E eu recordo que isso foi escrito por Alain Denis ainda no século XIX. Então, o dever, o dever superior, o dever fundamentado na lei superior, né, na moral superior, ele é profundo, né? Então, além desses que estão elencados aqui, existem muitos outros, né? Que ele vai ser direcionado pela nossa progressão espiritual. Quanto mais evoluímos, mais vamos compreendendo e percebendo outros deveres, né? Então, o dever não tem limites, sempre podemos melhorar. E assim
Vamos também nos deter na questão da honestidade. É a essência do homem moral. É desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Desconhecendo ódio e vingança, esquece as ofensas e perdoa os seus inimigos. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Em cada ser humano vê um irmão, seja qual for a sua fé, sabe realçar-lhe as qualidades. A honestidade perante o mundo nem sempre está em consonância com as leis divinas. Olhamos hoje em dia, né, ao nosso redor e percebemos muito bem o que está sendo dito aqui. A honestidade perante o mundo nem sempre está em consonância com as leis divinas. O mérito e a virtude são algumas vezes desconhecidos na Terra. As apreciações da sociedade quase sempre estão influenciadas por paixões e interesses materiais. Antes de tudo, o homem honesto busca o julgamento e o aplauso não dos outros, mas da sua própria consciência. Aquele que souber compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada, o que lhes impõe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento e de seus irmãos. A prática constante do dever nos leva ao aperfeiçoamento. Para isso, convém que estudemos primeiro a nós mesmos, rememorando o filósofo grego Sócrates, que dizia: primeiramente, conhece-te a ti mesmo. E é isso, meus irmãos. Obrigada pela atenção de todos. Espero que a rememoração dessas palavras, desses ensinamentos, né, que foram buscados em livros preciosos, que nos alcance a todos e que nos mantenha cada vez mais com todos esses ensinamentos presentes em nossas mentes, em nossas atitudes. Tá? Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, na companhia desses amigos da espiritualidade que estão aqui conosco. Agradeço a presença dos nossos mentores dirigentes, mentores trabalhadores, da nossa querida Naninha, seu Hugo, os nossos guias, de todos nós, nos ajudando, porque eles somam conosco nesses momentos, né? É como se fosse um banquete de luz para eles. E assim, meus irmãos, agradeço e peço que nos concentremos agora na oração final. Senhor, Deus Pai, obrigada por esses momentos de aprendizado, de elevação. Agradeço, Senhor. Na alegria deste momento, venho vos pedir a paz. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, tranquila, mansa e prudente, ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra nosso ouvido a toda maldade, guarda nossa língua de toda calúnia, que só de bênçãos se encham os nossos espíritos. Permita que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se chegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos com a tua beleza, para que, imbuídos na vossa presença, possamos te revelar a todos. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Senhor, e que todos nós possamos, nesta noite,
de mais um dia de palestra pública no Centro Maria Eulália, possamos retornar aos nossos lares, levando os benefícios aqui auridos para os nossos parentes e amigos ao nosso redor. Graças a Deus.